Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa mais programa Unsere Familien aqui na Vale TV sobre essas nossas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, relações históricas, culturais. E temos a alegria de ter aqui conosco hoje o professor da cidade de Campo Bom, doutor em História, José Edmar de Souza. Olá, tudo bem, Felipe? Tudo. E professor Edmar vem nos contar sobre a história do pastor Klinghoffer, sobre Campo Bom e também, esses elementos da imigração alemã. Se o senhor pudesse, já que nós estamos falando também do pastor Klinghoffer e a Revolução Farroupilha, primeiro nos fazer um panorama de como era essa colônia alemã de São Leopoldo nesse período aqui do início da imigração e da Revolução Farroupilha. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez pela lembrança, pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco dessas pesquisas e desses estudos que eu venho desenvolvendo já há algum tempo. Sou natural de Campo Bom, como você disse, e o interesse pela pesquisa do pastor Klinghoffer, pela história, pela vida dele, é algo que surgiu numa atividade escolar. Quando eu era muito criança ainda, estudante da escola Ildefonso Pinto, numa atividade escolar fomos visitar a rua, uma rua que homenageia o próprio pastor no município de Campo Bom. Então, estudávamos naquela ocasião um pouco sobre a imigração alemã, uma atividade lá de terceira série com a professora Eda Billen, e a partir disso surgiu então esse interesse. Depois, mais adiante, fui estudar, fazer o curso de História na Unicinos, fui orientado pelo professor Martin Dreyer. Então, essa pesquisa que resultou no livro do pastor Klinghoffer e a Revolução Farroupilha foi orientado pelo professor Martin Dreyer, e o próprio professor Martin acabou fazendo aí uma propaganda boa na Alemanha. Alguns livros estão até hoje lá e fazem com que muitas pessoas busquem informações sobre a figura do pastor. Pensando no próprio contexto de inserção dessa personalidade, eu costumo dizer que o Frederico Cristiano Klinghoffer foi a primeira personalidade política da nossa região, com uma intensidade, com uma força política, sobretudo no meu município, Campo Bom, e também atuando em Sapiranga, Dois Irmãos, Hamburgo Velho, nessas regiões. Mas nós temos que entender que antes disso já havia uma presença de outros grupos sociais que circulavam pelo município de Campo Bom. Nós sabemos que Campo Bom é uma região, então, que ficava numa localidade de passagem entre as próprias atividades pastoris do Rio Grande do Sul e o próprio gado que vinha tanto das vacarias do mar, dos pinhais, acabava passando por Campo Bom. A própria atividade que vinha de São Francisco de Paula circulava pelo município de Campo Bom. Então, quando os imigrantes alemães eles chegam aqui na região, na localidade, há uma certa circularidade de outros grupos sociais, mas eles que de fato vão fazer com que a região, aquela parte ali oeste do Rio dos Sinos, ela prospere, ela se desenvolva, adquira uma estrutura de município. Então, pensar o contexto da imigração é pensar
numa realidade muito distinta e diversa da que nós estamos acostumados hoje para uma viagem, por exemplo, né? Era uma viagem de veleiro, que demorava muito tempo, também as condições de viagem nem sempre eram boas. Especialmente essa família, né, o pastor Kingelhoefer, ela vem com algumas características próprias, né? Ele vem também com dinheiro, vem com promessas diferentes, talvez de muitos dos primeiros colonos que vão chegar, primeiros imigrantes que chegam aí em 1825, 26 aqui na região, né? Então a gente precisa entender que a Alemanha não era um país ainda, era uma comunidade com distintas particularidades do ponto de vista dos seus dialetos e também distinta do ponto de vista até mesmo da própria composição identitária, que era específica. Em que ano o pastor Klingenhoefer chega aqui? Ele parte em dezembro de 1825, chega no Brasil em 1826, no início do ano. É um dos pastores pioneiros. Dos pastores pioneiros. Ele é, então, o quarto pastor a vir para o Brasil e o terceiro para o Rio Grande do Sul com formação em teologia, né? Na sua biografia, ele tem, então, essa particularidade. Era de uma família... tinha uma relação aristocrática, o pai era funcionário de um grão-ducado, né? E na Alemanha, então, ele também tem assim facilidades que outros imigrantes talvez não tiveram, né? A gente sabe que a condição do imigrante alemão naquele período, no século XIX, em função de todas as particularidades políticas, econômicas e sociais que passava a Alemanha, transformação do próprio modo de produção, a industrialização, tudo isso fez com que esses imigrantes tivessem que escolher, né? A obra, ela procurou recuperar um pouco da própria produção, que já havia sido investigado, pesquisado. Então, trago aqui não só elementos do clássico, do Carlos Henrique Runch, mas também de outros pesquisadores, Oberach, enfim, tantos outros que já estudaram, o próprio professor Martin Dreyer, que sinaliza algumas informações sobre essa biografia um pouco nebulosa, que é difícil um pouco de se construir, da própria figura do pastor Kingelhoefer, né? O que, por exemplo, era verdadeiro e o que não era? Eu acredito que essa informação de que ele teve um desentendimento com um guarda florestal, né, na Alemanha, e que isso talvez possa ter influenciado a opção dele de ter vindo para o Brasil, de migrar, eu acho que sim, né? Ele era um exímio caçador, e o próprio tetraneto dele, quando eu faço a entrevista com o seu Luiz Fernando Guzmão, né? Então a gente tem aí uma sólida herança, né, da própria genealogia da família, muito presente, muito forte na região do Vale dos Sinos. O Grupo Editorial Sinos, né, tem aí um papel importante hoje na comunicação na nossa região, e ele era, então, tetravô desses fundadores do jornal NH, né, do Grupo Editorial Sinos aqui no Vale. Tive a oportunidade de entrevistar, então, o seu Luiz Fernando, também um grande, uma pessoa que se envolveu muito para que... Preservação da história do pastor. A preservação da história não só da própria mãe dele, né, a Maria Emília de Paula, mas também da própria descendência da família, né? Uma das filhas do Frederico Cristiano, a Auguste, casou então com um também imigrante de sobrenome Fayette, e dessa descendência é que nós temos a relação da família Guzmão, né? E então essa importância, a própria mobilização do Luiz Fernando e da comunidade, porque desde 2004 a gente vem tentando desenvolver
essa conscientização do patrimônio histórico local no município. Nós conseguimos agora, né, esse movimento com a própria igreja evangélica, por ser uma das mais antigas do sul do Brasil, né, a primeira do Rio Grande do Sul e também uma das mais antigas do sul do Brasil. A gente tem então todo esse movimento de preservação do patrimônio histórico local, né, e também dando lugar devido ao próprio pastor. Existe aí também uma outra situação, pesquisando a própria genealogia da família, há o ingresso de 2 imigrantes. A gente tem o registro do pastor Kingelhofer, que não vai deixar descendentes pelo sobrenome masculinos, porque o único filho também se envolve na Revolução Farroupilha e ele vai morrer também em combate em 1845, mas há um outro ramo da família que se instala em São Paulo. Então a gente tem aí um apelo da própria Prefeitura de São Paulo, um movimento que foi feito por alguns vereadores há alguns anos atrás, na década de 90, se eu não me engano, de tentar atribuir, né, ao próprio Kingelhofer o título de primeiro capelão do Exército, né, de ter participado de uma revolução. E a gente não sabe bem ao certo ainda qual é a relação com essa família, né? Então, o professor René Gertz, que faz agora o prefácio da 2ª edição do livro, né? Então, foi um livro que teve muita circulação. Então, assim, são mais de 600 volumes e já esgotou a 2ª edição, Felipe, né? E falando do pastor Kingelhofer, em que momento ele, além de se envolver na atividade pastoral, ele tem essa participação na Revolução? Na Revolução. Olha, antes dele se envolver na Revolução, né, atribui-se a ele, então, a própria obra, ela procura ir contextualizando o período como a Alemanha estava no século XIX, que motivos teriam levado os imigrantes a escolherem o Brasil, né? Porque, enfim, o Brasil não era a primeira opção, né? Então tinham eles migraram para outras partes, né? Estados Unidos, Canadá também. Mas há essa relação muito afetiva entre a Alemanha e o Brasil até hoje, né? É interessante lembrar que isso não acontece no 50º da imigração, né? Em função de que naquele período a gente estava vivendo um dos episódios que demarca também um conflito da presença dos imigrantes, que é a revolta dos Mucker. Então, assim, aqueles que pensam que os imigrantes alemães eram ordeiros, que atendiam aquilo que o próprio Império solicitava, hoje, com o avanço das pesquisas, a gente já tem uma outra visão, não tão romantizada, não se romantiza tanto, né, essa visão da imigração, mas se trata aí dos fatos de como eles foram acontecendo e os documentos que vão sendo encontrados, né? Então, pensar esse envolvimento do pastor é entender também que existe ainda algumas brechas, e existe essas brechas que acabam fazendo com que esse quebra-cabeça, para poder compreender todo o seu envolvimento, ainda nos suscite questionamentos. Por exemplo, o livro inicial, número 1, de registros iniciais da própria comunidade evangélica de Campo Bom, até hoje não se sabe onde ele está, qual o paradeiro dele. Então, aí a dificuldade de poder ir compondo com documentos que, para a pesquisa, fui atrás, então, do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, também do Arquivo Público, e algumas documentações eu acabei encontrando lá no Arquivo Público, no Arquivo Histórico, com o próprio professor Dreyer, que acabou conseguindo e auxiliando. Poucas coisas até hoje a gente conseguiu encontrar aqui no próprio arquivo do Museu Visconde de São Leopoldo, mas eu não fui ao Museu Nacional, né? Então não cheguei aí, e também existe aí um vestígio, né? Aí a gente tem uma hipótese também de que esse livro inicial ele teria sido capturado pelos legalistas, né, pela força do Império, logo após a morte do pastor, e teria sido levado então para o Rio de Janeiro, e é possível que esteja, né,
perdido entre os documentos não catalogados ainda, tratando-se de uma linguagem utilizada que era a escrita alemã e também, em algumas situações, o próprio alemão gótico, que também poderia ter dificultado a catalogação e aí também a disponibilização desse documento. É que nós temos nessa história, claro, algo bem diferente, Sim. porque é o envolvimento, como você disse, claro, a história foi muito romantizada, né? A gente tem muitos alemães que se envolvem na Revolução, só que no caso do pastor, que às vezes é chamado de pastor farrapo, né? Muitas vezes, é o envolvimento do pastor, do líder, na Revolução. E isso já é uma história muito peculiar aqui, né, para a nossa região e para Campo Bom. Muitos acreditavam, né, e questionavam o que teria levado um cura de almas a se envolver nesse movimento liberal, revolucionário, um movimento que, num primeiro momento, também tem uma versão que é bastante polêmica, né? O que queriam os farroupilhas, né? Que esse movimento foi um movimento popular. A gente sabe que a Revolução Farroupilha hoje foi um movimento produzido por uma elite gaúcha, né? E o que teria então levado esse pastor a se envolver? Há também aí uma história, um mito, né? O professor Martin Dreyer também já mencionou isso em uma das suas obras, de que o filho do Klingelhofer, né, ele teria, momentos antes ali da adesão ao próprio movimento, teria participado de uma festa, uma quermesse, um baile na localidade de Dois Irmãos e teria dançado aí com uma moça que já estava comprometida, que seria aí pretendente de um outro imigrante. Teriam então o filho do pastor se envolvido numa briga, né? Teria aí ferido esse noivo por ter dançado com essa moça, e logo após então eles teriam aderido à Revolução Farroupilha. Eu não acredito nisso, né? A gente sabe que teve imigrantes que se posicionavam a favor dos legalistas e outros a favor dos próprios liberais farroupilhas, e tem um episódio que, do meu ponto de vista, demarca o ingresso do pastor Farrapo nesse movimento, né, que é o episódio que acontece em 21 de janeiro, nas proximidades de Campo Bom, né, que envolve, então, o próprio representante dos imigrantes, que era o von Salisch, aqui também, de todos os eventos que aconteceram da Revolução Farroupilha aqui na região que envolvia a colônia de São Leopoldo, eu penso que esse é o mais significativo, porque é quando a gente tem instalado as forças imperiais, legalistas, a figura do Mena Barreto, e numa tentativa de negociação com os imigrantes alemães no Morro do Schirmer, o próprio von Salisch e o próprio pastor, eles solicitam, né, para o Mena Barreto fazer a tradução, porque o Mena Barreto não falava alemão, então eles vai fazendo a própria tradução do que ele está manifestando, solicitando, sensibilizando os imigrantes em função de que eles deveriam ter aí consideração com o Império, uma vez que o Império financia a vinda dos primeiros imigrantes. Isso tudo Mena Barreto fala em português. E ao traduzir, então, o próprio Klingelhofer, ele vai persuadindo, junto com o von Salisch, vão persuadindo os colonos, agricultores e os imigrantes que ali residiam, a abandonarem as armas e retornarem para suas casas. E isso favorece aquele grupo de imigrantes que estava atocaiado para poder promover uma represália às forças legalistas que acabam saindo pela tangente para não ser mortos, né? E acabam abandonando então essa região, que acaba tendo uma outra visão, né? A figura do pastor acaba sensibilizando esses colonos de uma outra maneira, né? Eu então
capturando um pouco daquilo que o próprio jornal que circulou com poucas edições, coordenado pelo von Salisch, no período ali de 1836, dizendo que o Império elevava taxas de impostos, que também não permitia liberdade de culto, né? Observa que Campo Bom vai ter uma das primeiras igrejas, mas quando ela é construída, ela não serve para isso, ela é construída então a escola, e aí a própria escola que servia espaço para os cultos aos finais de semana. A gente sabe que também não eram todos os finais de semana que acontecia um culto em Campo Bom, porque o próprio Kingelhoefer tem registros aí que desde 1828 atendia Sapiranga e atendia assim solicitamente, não havia uma contratação por parte do Império para que ele fosse então um padre que atendesse essas comunidades, né? Ele começa atendendo de forma voluntária e depois a gente tem lá em 1829 uma petição, né, com mais de 400 assinaturas, reivindicando então esse lugar. E esse trabalho, né, e ele recebe autorização, então esse trabalho desde 1829 ele nunca foi remunerado, né, por parte do Império. E esse eu acho que é um dos motivos que também levou ele, o pastor, a adentrar no movimento revolucionário. Né? Então, lembrando que o Salisch escrevia em alemão, então ele se comunicava através do seu jornal com essa colônia. Isso. Né? E era militar, descendente da nobreza, mas a nobreza tinha perdido muito lá na Europa, por isso tinha vindo para cá. Um outro aspecto que, do meu ponto de vista, teria, né, sido assim, motivado o próprio pastor a se envolver é que, desde o momento em que ele vem para o Brasil, né, quando o próprio agente, né, enviado do Brasil para fazer esse trabalho, né, ele também havia sido prometido a ele uma sesmaria de terra. E algo que nunca foi negado por parte do Império, mas que ele também nunca recebeu. Então, quando ele chega no Brasil, ele fica mais ou menos uns 2 meses do Rio de Janeiro, junto com a família. Ele vem com esses 20 mil cruzados, então isso aparece nas cartas de recomendação que ele recebe da corte para apresentar aos presidentes da província. Quando ele chega no Rio Grande do Sul, ele também não é recebido por esses presidentes, em função também aí de um cenário que não é um cenário muito tranquilo no Brasil, né? A gente está tendo revoltas no Nordeste nesse período aí, no final da década de 20, e também a gente tem aí toda essa questão que acaba alimentando, de certo modo, uma inconformidade, um desgosto com parte do Império e cativando ele com os próprios ideais do movimento Farroupilha, que a pretensão era, e o desenho que se dava de que haveria liberdade, igualdade, humanidade. Então esses princípios eram princípios que faziam parte da própria formação do pastor em teologia e o que ele acreditava, né, em possibilitar condições melhores para a sua comunidade. Professor Edmar, como infelizmente o tempo é curto, né, a gente já está se caminhando para a parte final, eu gostaria que você passasse aqui algumas considerações para nós sobre a importância, né, desse tema, né, e de estudar e deixar registrado com esse olhar atual também de um historiador. Sim. Bom, o que eu diria sobre o pastor Kingelhoefer? Ele foi um homem à frente do seu tempo. Né? Do meu ponto de vista, esse fato do filho ter se envolvido com uma briga não é algo determinante para que ele se envolvesse nesse movimento. Né? Eu penso então que ele era uma pessoa à frente do seu tempo, né? Foi uma pessoa à frente do seu tempo, deixou um legado muito importante para o município de Campo Bom. O Colégio Sinodal Tiradentes ainda existe. Foi, do meu ponto de vista, não só o primeiro professor, o primeiro pastor que atendeu a comunidade numa época em que os imigrantes eram deixados
né? Eram esquecidos de qualquer forma. Então ele foi a pessoa que acolheu esses imigrantes, que levou uma palavra de esperança para esses imigrantes que tinham tantas dificuldades, que iniciaram a estrutura dessa vila, que passaram dificuldades financeiras. Ele também trabalhou na agricultura. Claro, ele chega com uma certa condição talvez diferente de outros imigrantes, mas o senso de comunidade, o comunitarismo, da vida em comunidade, de atender tudo isso, é um legado e um patrimônio para o nosso município até hoje. Então, altos índices de escolarização na região, né? A gente sabe que ele tinha uma relação aqui também com o próprio Hamburgo Velho, né? Foi uma pessoa que circulou, se envolveu lá em 1836, teve uma curta passagem por essa revolução, acaba morrendo em Rio Pardo lá em 1838, mas o filho continua, morre como capitão na guerra, né? E eu penso que nós ainda podemos dar a ele esse lugar, a ele e a esposa, né? Luíse, que acaba partindo para Rio Pardo, lá ela consegue criar as filhas, a família, né? Então são 5 filhas que residem com ela em Rio Pardo. Ela é uma família que prospera, que se desenvolve, que deixa descendentes e que trouxe um legado e uma contribuição importante. Hoje, pensando no Vale dos Sinos, a comunicação se dá a ele, né? Para mim, é possível ainda fazer um filme, um curta-metragem sobre essa história, porque é uma história que ainda tem muita narrativa para poder trazer e dar aí a sua contribuição à história da imigração. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Unsere Familien. Continue nos acompanhando na Vale TV e pelo Facebook e pelo YouTube.